Você já se sentiu desafiado por algo que parecia difícil de aceitar, mas que, no fundo, trazia uma verdade profunda e transformadora? Talvez uma decisão de vida, uma mudança radical ou uma palavra que mexeu com suas crenças. Essa é a essência do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69, que nos confronta com uma mensagem direta e, para muitos, desconfortante. Mas, como já dizia o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. E, para seguir em frente, é preciso coragem para encarar as verdades que desafiam nossa zona de conforto. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Foi com essa reação que muitos discípulos de Jesus se confrontaram ao ouvir seus ensinamentos. Não era uma simples reclamação, mas um conflito interno, uma luta entre o que é cômodo e o que é verdadeiro. Jesus não apenas falava, ele desafiava. Ele expunha o que muitos preferiam ignorar. Em uma época em que as pessoas buscavam certezas e sinais visíveis, ele trouxe uma mensagem que exigia fé, confiança e entrega total. Algo que, para muitos, parecia impossível. Mas, por que essa palavra era tão dura? O que Jesus realmente estava pedindo? Em um mundo marcado pela superficialidade e pela busca incessante por conforto, ele desafiava seus seguidores a olhar além do visível, a buscar uma conexão espiritual mais profunda. Ele dizia que o espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Era uma ruptura com o pensamento materialista e imediatista, uma convocação para viver em uma dimensão mais elevada. Como dizia Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas por que Jesus faria isso? Por que ele optaria por uma mensagem que sabia que afastaria muitos? Porque, como ele mesmo disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Ele não buscava multidões vazias, mas corações sinceros. Pessoas dispostas a transformar suas vidas, a sacrificar certezas para encontrar a verdadeira liberdade. Isso me lembra as palavras de C.S. Lewis. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. E é aqui que a mensagem se torna ainda mais impactante. Muitos discípulos voltaram atrás, abandonaram o caminho, preferiram a segurança do conhecido ao risco do desconhecido, e Jesus não os deteve. Ele se volta para os 12 e lança a pergunta que ecoa até hoje. Vós também quereis ir embora? Essa é a pergunta que ele nos faz diariamente. Quando enfrentamos dificuldades, crises de fé e momentos de dúvida, será que você também vai voltar atrás ou vai seguir em frente? Como dizia Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas, se muitos se afastaram, por que alguns ficaram? Por que Simão Pedro, em nome dos 12, respondeu com convicção: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Essa é a essência do conflito humano. De um lado, a tentação de abandonar o caminho difícil. De outro, a compreensão de que a verdade, mesmo quando desafiante, é o único caminho para a liberdade. Como já dizia Platão, a maior das vitórias é sobre si mesmo. E às vezes, o maior desafio não é acreditar, mas permanecer firme nessa crença, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir. E aqui está o grande aprendizado. Muitos falham não porque são incapazes, mas porque desistem cedo demais. Eles se deixam levar pelo medo, pela dúvida, pela pressão do mundo que insiste em dizer que o caminho espiritual é perda de tempo. Mas aqueles que perseveram, que seguem mesmo diante da incerteza, encontram uma força que só a fé pode proporcionar. Como disse Mahatma Gandhi, a força não provém da capacidade física, mas de uma vontade indomável. E é essa força que transforma, que dá sentido, que traz vida eterna. No final, Jesus não se preocupou com a quantidade de seguidores,
mas com a qualidade de seus corações. Ele sabia que muitos se afastariam, mas também que aqueles que permanecessem seriam capazes de transformar o mundo. E, de fato, esses poucos mudaram a história da humanidade para sempre. Não porque eram perfeitos, mas porque decidiram ficar, decidiram acreditar. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e essa é a verdadeira vitória. Se essa reflexão te tocou, eu te convido a continuar nessa jornada. A explorar mais profundamente as mensagens de esperança e fé que transformam corações e mentes. Porque, como já dizia Santo Agostinho, nos criaste para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, se você quer continuar crescendo na fé, não deixe de assistir nosso próximo vídeo.